A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 5. Por que tantas traduções? Se tem muitas traduções, é porque tem o que? Vários idiomas. E por que existem vários idiomas? No princípio, as pessoas falavam a mesma língua. Nós podemos ver isso lá no livro de Gênesis, capítulo 11, verso 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Mas então o que aconteceu que começou a surgir vários idiomas? Você já ouviu falar da Torre de Babel? Então, lá, após 120 anos do dilúvio, o povo que habitou na planície de Sinar começaram a construir uma torre que chegasse até os céus e acreditavam que seriam conhecidos e famosos e por isso não seriam espalhados. Está lá em Gênesis 11, 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade como uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Continuando aqui, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. E olha só, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. Então Babel em hebraico significa confusão. Então o povo, eles falavam uma só língua. E aí eles resolveram construir uma torre para ser famoso, para não se espalhar, pela terra. E aí o Senhor percebeu isso, viu? O que ele fez? Confundiu, criou várias línguas. E aí os povos foram se juntando. Então quem falava a mesma língua foi formando um grupo, outro grupo, e eles acabaram se espalhando, porque eles juntos não conseguiam compreender o que o outro falava. Então foi dessa forma que iniciou os idiomas na Terra. A necessidade da tradução da Bíblia. Pelo fato de existir muitos idiomas, é necessário ter a tradução para que as pessoas possam compreender a Bíblia corretamente. Vale ressaltar que não é necessário e nem permitido o acréscimo ou decréscimo de textos. Apenas é usado as palavras do próprio idioma para compreensão. Então, é traduzir realmente a palavra, o que significa aquela palavra do original para o idioma que está sendo traduzido. E não é para acrescentar ou tirar textos. A história das traduções da Bíblia. Os primeiros escritos. Os textos do Antigo Testamento foram escritos em hebraico e em algumas partes em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Antes do povo judeu ser levado para o cativeiro, eles falavam hebraico. Depois a maioria passou a falar a língua dos estrangeiros. Quando retornaram do cativeiro, todo Israel falava o que é aramaico, e somente na sinagoga que falava o hebraico. Na época de Jesus, o povo falava o que? O aramaico, inclusive era a língua materna de Jesus e dos discípulos. Ok? Vamos lá. Quando Alexandre o Grande estabeleceu o Império Grego, o idioma grego se tornou oficial e popularizou. Com a morte do Alexandre, o reino se dividiu e foi no período de Ptolomeu II que ocorreu a tradução do Antigo Testamento para o grego. Então, a tradução para o grego foi feita por 72 escribas judeus, por isso recebeu o nome do que? De Septuaginta, que no grego é igual a 70. Então, volte e meia a gente escuta aí falar da Septuaginta. Então, o que foi a Septuaginta? Foi a tradução do Antigo Testamento para o grego. Vamos lá. Passando muitos anos, o Império Romano crescia e o cristianismo ficou centralizado na Igreja de Roma. E Jerônimo traduziu toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, para o latim. E essa tradução foi conhecida como Vulgata Latina. Então, resumo aqui, Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim. Septuaginta é do hebraico para o grego e depois aqui para o latim chama o quê? De Vulgata. A igreja estava crescendo e presente em vários países. Então surgiu a necessidade do quê? De traduzir a Bíblia para esses novos idiomas. Mas os papas da época não queriam a tradução e perseguiam quem tentava desafiar. Por quê? Porque eles queriam ter o controle ali do povo, não queria que o povo conhecesse o que é a verdade.
Aí teve aqui a tradução para o inglês. Wycliffe dizia acreditar firmemente que a Bíblia deveria estar disponível para todos. As pessoas comuns que não falavam latim não podiam ler, só podiam aprender com o clero, e eles falavam coisas que não estavam na Bíblia, como por exemplo o purgatório. Assim, com a ajuda de seus assistentes, Wycliffe produziu uma Bíblia em inglês durante 13 anos, começando em 1382. A fúria dos papas por causa da tradução da Bíblia. Em 1427, o Papa ordenou que os ossos de John Wycliffe fossem exumados de seu túmulo e queimados e jogados em um rio. Wycliffe havia morrido há 40 anos, mas a fúria causada por sua ofensa ainda permanecia viva. Então foi ele que traduziu, né, a Bíblia para o inglês, como a gente acabou de ver, e os papas ficaram furiosos. E mesmo depois de morto, eles foram lá, tiraram os ossos dele, queimaram. Olha, é terrível, né? O que eles fazem aqui para que o povo não conhecesse a verdade. Agora para a língua tcheca. John Hus, recém-ordenado padre tcheco, inspirado pela ideia de Wycliffe, reuniu uma equipe de estudiosos em 1416 e surgiu a primeira Bíblia tcheca. Hus foi condenado como herege e morreu queimado. Tradução para o português. Nascido próximo a Lisboa, João Ferreira de Almeida aceitou a Jesus com 15 anos e aos 16 começou a traduzir a Bíblia para o português. Porém, perdeu seus escritos em uma viagem. Reiniciou em 1648 pelo Novo Testamento e depois o Antigo até Ezequiel 48:21, capítulo 48, verso 21. Porque em 1691 faleceu sem terminar a obra. E em 1748, Jacobus retomou a tradução e concluiu em 1753. Essa aqui é, né, a Bíblia que nós conhecemos, a João Ferreira de Almeida. Lógico que primeiro no português de Portugal e depois aqui para a gente. Os novos desafios. Ainda há muitos povos a serem alcançados e muitos não têm a Bíblia em seu idioma. No relatório da Aliança Global, em 2020, revela que 1,5 bilhão de pessoas não possuem a Bíblia completa em seu idioma. Desse total, 225 milhões de pessoas não possuem nenhum versículo traduzido no seu idioma. Então, aqui é um grande desafio, né, dos cristãos aí estarem traduzindo a Bíblia para essas línguas que ainda não tem nenhum versículo ou que só tem uma parte da Bíblia traduzida. E aí chegamos à nossa conclusão. A tradução da Bíblia é a prova de que o desejo de Deus é que toda a humanidade tenha a oportunidade de conhecer a sua palavra. Isso é muito importante, né? A tradução, a gente poder ler. E não como era antigamente, que os papas ficavam falando, eles que liam. Então as pessoas tinham que acreditar no que ele estava falando. Hoje nós podemos examinar nós mesmos. Né? Temos o pastor, temos os presbíteros, os professores de escola dominical. É uma bênção, Mas o melhor mesmo é nós lermos, né? Nós conhecermos, nós termos essa intimidade com o Senhor, porque assim o Senhor também vai nos revelando. Amém? Nós terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe.